Saudações rubro-negras flageniais. Erro de Wallacian nos pênaltis contra o Atlético reacendeu um debate quente. Quem deve bater em momentos decisivos? Dados mostram que jovens falham mais que experientes. E a escolha de Filipe Luís gerou polêmica. Hoje vamos analisar os números, ouvir as defesas de Jorginho e Maestro Júnior, entender por que essa decisão pode ter custado caro ao Flamengo. Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Deixa o seu like, meu querido, deixa o seu like, tá? Dados mostram que jovens tendem a perder mais pênaltis que jogadores mais experientes. Erro de Wallacian gera críticas a Filipe Luís, mas atacante de 20 anos ganha apoio de companheiros e ídolo do clube. O pênalti decisivo batido por Wallacian, de apenas 20 anos, na eliminação do Flamengo diante do Atlético Mineiro, nas oitavas de final da Copa do Brasil, reacendeu um velho debate. Quem deve cobrar em momentos de máxima pressão? A escolha do técnico Filipe Luís pela jovem promessa, pouco experiente e recém-revelado na base rubro-negra, foi alvo de críticas nas redes sociais. E os números ajudam a entender por que a aposta em jovens, embora comum, nem sempre é a mais segura. Um levantamento inédito feito pelo Globo, com base nas 192 cobranças realizadas em disputas de pênaltis nas últimas 6 edições da Copa do Mundo, de 2002, tá, pessoal? A 2022, todas deste século, revela uma tendência clara. Jogadores mais experientes costumam ter desempenho melhor quando a pressão é máxima, quando no maior torneio de futebol do planeta são os mais jovens que lideram a estatística de erros. Vamos aqui, pessoal, para a estatística, a tabela aqui, colocar para vocês, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, entre os atletas com até 21 anos, exatamente o grupo do Wallacian, que tem 20, o aproveitamento foi de apenas 54,6%, tá? 6 acertos em 11 tentativas. É a pior taxa entre todas as faixas etárias analisadas. Já entre os jogadores de 22 a 30 anos, o desempenho sobe para 64,4%, 89 acertos em 138 cobranças. A evolução continua entre os atletas de 31 a 34 anos, que convertem cerca de 75% de seus pênaltis, de 27 em 36. É só a partir dessa faixa, tá, pessoal, que os jogadores superam a média geral de 2 gols a cada 3 cobranças, tá? Entre os mais veteranos, acima de 34 anos, olha só, pessoal, essa é a diferença real, tá? Jogadores acima de 35 anos, o aproveitamento foi de 100%. Pessoal, vou falar aqui, 100% acima dos 34 anos, 7 cobranças, 7 gols. Apesar do erro, tá, pessoal, do Wallace, o Wallace, não ficou sozinho nessa brincadeira. O meia Jorginho, companheiro de equipe e um dos mais experientes, do atual elenco rubro-negro, saiu em defesa do garoto, logo após a partida, aspas para ele aqui. Eu já errei pênalti. Quem não errou? Quem não errou? Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar em algum momento. O importante é levantar a cabeça. Com certeza eles têm o apoio do grupo que confia muito neles.
trabalhar para que na próxima acertem. Estaremos ao lado deles para não caírem. A solidariedade veio também de um dos maiores, tá? Maiores de todos os tempos, tá? Do Flamengo. Júnior, né, maestro, usou as redes sociais para contar um episódio emblemático de sua carreira e defendeu o Wallace com firmeza. Ele relembrou o erro de Tita, outro craque formado na base rubro-negra, tá? E aí a gente não entra, estou falando aqui do Tita, pessoal, que o Júnior acabou citando ele, mas independe dele ser ídolo ou não ser ídolo. Para mim, ele não é ídolo. O cara que queria pegar o lugar do Zico, bater no peito, pegar 10, pô, não tem como ser ídolo no Flamengo, certo? Tá? Isso independe, tá? Mas isso é um fato que aconteceu, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Relembrou o erro de Tita, outro craque formado na base rubro-negra, que falhou em um pênalti decisivo e mesmo assim se tornou um dos maiores da história do clube. Aspas para o maestro aqui. Espero que o clube tenha, através do Felipe Luiz e de sua comissão técnica, as mesmas preocupações que tivemos para não perder um jovem que já mostrou que poderá vir a ser um novo Tita, pela bola, pelo jeito provocativo e pelas conquistas que poderão vir. Postou o maestro lá. Eu trouxe, pessoal, eu trouxe esses dados, tá? Por quê? Porque, já deixando aqui, pessoal, antes de tudo, eu vou deixar aqui meus créditos, tá? Para o Globo, tá? Por Thales Machado, tá? Ele que fez essa matéria, para confirmar, tá, pessoal, o que eu disse no vídeo passado. Ter colocado o Alacian para bater o pênalti foi um erro da comissão técnica. E do Felipe Luiz, é lógico, ele engloba a comissão técnica, ele é o cabeça dessa comissão. Não apenas pela cobrança em si, mas também pelo combo de pressão que ele sofreu durante os 90 minutos. Aliás, durante os 180 minutos, tá? Das duas partidas, com os atletas do Atlético provocando, pressionando o garoto. E ele, como tem personalidade, encarando também, não deixando barato. Mas essa pressão para um atleta de 20 anos, por mais que ele tenha toda essa volúpia, toda essa intensidade no jogo, tanto esse olho, esse sangue nos olhos para jogar futebol, que eu adoro, a pressão é muita para um jovem de 20 anos. Eu concordo com o Felipe quando disse na coletiva que a culpa da eliminação não é do garoto. Eu já disse isso aqui também no vídeo passado, tá? Se tivesse alguma culpa, tá? Foi do erro do Léo Pereira na primeira partida. A gente perdeu essa classificação, não nesse jogo, a gente perdeu essa classificação no jogo passado. É lógico que a gente vai colocar os erros, né, de uma partida de eliminação, a gente tem que falar dos erros também. Mas se aquele jogo era para ser empate, a gente ganhando de 1-0 lá no Galinheiro, a gente estaria classificado, tá? E também não vamos crucificar, eu sou contra crucificar o Léo Pereira também. Ele vem fazendo ótimo, tanto nesse jogo, nesse último jogo que a gente foi eliminado, ele fez uma excelente partida, foi um dos melhores em campo para mim, tá? E vinha jogando muito bem. Então a gente, errar é humano, todo mundo erra, quem nunca errou? Ele errou naquela partida, ele deu um passe, o passe dele foi fraco, ia na direção do Léo Ortiz, mas foi fraco. Então ele cometeu o erro por esse motivo, né? Agora a saída continua, eu continuo aplaudindo a saída do Flamengo. Tem que sair com a bola no chão. Um time técnico como o Flamengo não pode dar chutão toda hora, gente. A gente tá falando do time do Cuca e tá falando do time do Felipe Luiz do Flamengo. Um time técnico como a gente tem, a gente não pode se limitar a ficar dando chutão. Tem nego que gosta, tem nego que acha que deveria dar chutão naquela bola. Eu não acho. Eu não acho, tá? Vamos voltar aqui. Então eu concordo com o Felipe quando diz que a culpa da eliminação não é do garoto, né? Eu já disse isso aqui várias vezes, disse no vídeo passado também. Também concordo com o Jorginho, acabei de falar também. Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar em algum momento.
O ruim são os medalhões, são os caras cascudos, aí eu tenho que criticar, que não se colocaram à disposição para bater o pênalti. Também tem isso. Porque tem jogador cascudo que tinha que ter chegado lá e ter falado assim, ó, eu vou bater a porra do pênalti. E não fizeram. Também tem isso. Mas na situação do Felipe Luiz, o que eu faria? Falei, meu querido, você joga aqui no Fluminense, você vai bater. O moleque não vai bater esse pênalti não. Quem vai bater vai ser vocês aí, ó. Os cascudos, os caras que estão aqui, que têm experiência, que têm qualidade técnica para chegar lá e fazer o pênalti. Não vão colocar essa pressão toda no moleque, não. Agora não. Mais pra frente, quem sabe? Agora não. Certo? Concordo também com o Maestro quando diz que a comissão e o Felipe têm que ter uma preocupação maior para não perder um menino que parece ter um futuro brilhante. Ele é bom de bola. O moleque é bom de bola, tá? Jogou demais para mim nessa partida. Na minha opinião, ele fez uma grandíssima partida, sim. E, sinceramente, quem diz que ele é mascarado, provavelmente nunca jogou futebol na vida. Nunca jogou, tá? Que vocês queriam? Que ele fosse um jogador que abaixa a cabeça para tudo que o adversário fala? A gente cansou de falar o modo banana do Flamengo aqui. Vai querer que o quê? O moleque seja um banana? Que isso, pessoal? O menino foi bem e mostrou personalidade, sem abaixar a cabeça para ninguém. É a atitude de quem tem sangue competitivo. Agora, o único ponto em que discordo do Felipe, nesse jogo, foi a escolha dos batedores de pênalti. O Wallace, a gente já falou aqui, foi um erro e eu provei que foi um erro. A gente tem estatísticas aqui de Copa do Mundo 2002 a 2022, 190 e lá vai pedrada de batida de pênalti e o índice 54% de média de idade de jogadores de 21 anos para baixo. Horrorosa essa média. Então, isso daí, gente, a estatística não mente, né? A probabilidade de um jogador de 21 anos para baixo perder o pênalti é de 1 para 1, praticamente. É um risco muito grande. Enquanto jogadores de 34% tem 100% nessa estatística de conversão de pênalti. Então, assim, e outro de 75 acima dos 28 anos. Pelo amor de Deus, né, gente? Ô, comissão técnica, vamos estudar mais um pouquinho. Porra, os caras do Globo fizeram esse levantamento. Será que vocês não fizeram um levantamento parecido? Não importa se o cara fez todos os pênaltis naquele período, mas você tem que levar em consideração que no treino é treino, jogo é jogo, meu querido. A pressão é outra, totalmente diferente. Certo? E o Wallace foi um desses que não deveria ter batido o pênalti. A responsabilidade muito pesada para o jovem, ainda mais num momento decisivo. A gente já falou aqui, né? Todo esse imbróglio que foi envolvido ele pelas provocações, o Hulk fazendo aquele teatro que a gente sabe, os outros jogadores também junto ali, jogadores experientes querendo desestabilizar o moleque. No jogo ele foi muito bem, mas no pênalti ele bateu muito mal, né? Será por quê? Tem as estatísticas, tem toda essa parte psicológica que a gente já falou por aqui. Então por quê? Porque eu mostrei agora, né? Eu mostro, trazida pelo Globo, eu mostro que eu tinha razão, pessoal, nesse sentido. Tínhamos opções mais experientes também, eu já falei aqui, seu Léo Ortiz, seu Léo Preto, tinha que ter chegado lá e falado, eu vou bater essa parada, meu irmão. Eu não vou deixar o moleque bater, não. Eu bato esse negócio, se eu perder, beleza, meu irmão. Quem tá lá bate, perde. Mas deixar o moleque ir bater, aí é complicado, tá? Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que também finaliza bem, tá? Ou até mesmo, né, que eu tinha falado, o Léo Pereira, mesmo com aquele problema no jogo passado, tá? Mesmo com o erro dele do ano passado, ele bate falta, ele bate bem na bola. Outro que não deveria ter batido foi o Samuel Lino, já falei também aqui no vídeo passado. Fiz uma pesquisa rápida, pessoal, aqui, rapidinha, que essa comissão deveria ter feito, rapidinha. E vi que ele só foi cobrador de pênalti no início da carreira dele no São Bernardo. Depois disso,
Nunca mais bateu pênalti. Até agora, no Flamengo, justamente com uma cobrança decisiva de classificação. Para mim, isso foi um erro da comissão técnica, que não levantou esse tipo de informação. Pênalti não é só treino. É momento, experiência, psicológico. E aí a escolha pesa, né, meu querido? Quem escolhe pesa, tá? A gente só queria falar sobre isso hoje, deixar bem claro, a gente não vai tocar mais isso no assunto aqui no canal, mas como a gente teve algumas mensagens falando que não sei o quê, eu falei assim, então beleza, achei essa matéria do Globo e trouxe aqui pra gente ter a certeza que a escolha foi errada. Porque estatística não erra, não. Tá lá os números, beleza? Beleza, então? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, créditos O Globo. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, acione aí o sininho da notificação, ajuda nós aqui, filho, ajuda aqui, criança, beleza? Então é isso aí, pessoal, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!